Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Do versículo 12 em diante diz assim a palavra de Deus. Eu quero que você observe alguns versículos comigo. É muito profundo essa noite. Aquilo que Deus, a porta que Deus quer abrir para nós é muito poderosa. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíram também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, os que eram atormentados por espírito imundo, e todos eram curados. Diga aleluia. Diga que texto poderoso. Ei, você louvou a Deus aqui? Não, né? Diga que texto poderoso. Então eu quero levar você a entender o momento que a igreja primitiva estava vivendo. Um momento não só de crescimento, mas um momento explosivo, de poder, de graça, de unção. Pedro havia não só recebido, mas tomado posse de verdade da chave que Jesus deu a ele lá em Banias. Pela revelação de que ele era o Cristo, ele leva isso muito a sério para a sua vida. Recebe todos no capítulo 2 o Espírito Santo, e agora eles começam a fazer aquilo que Jesus fazia, de uma forma poderosa, extraordinária, porque essa é a missão da igreja. Ir não só pregar, mas libertar, curar, transformar a vida de pessoas. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem propósitos na sua vida, Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida, porque esse é o poder da igreja. Foi dado à igreja esse poder, essa autoridade de viver sinais e maravilhas. E a Bíblia diz que eles estavam realizando sinais e maravilhas no meio do povo. Eles eram do povo. E diz que eles colocavam nas ruas doentes, enfermos, em camas, em macas, porque onde Pedro passava, eles acreditavam, que isso é a fé deles, que a sombra de Pedro os curava. E aonde Pedro ia passando, a sombra dele ia tocando nas pessoas, as pessoas iam sendo curadas, libertas. Que coisa tremenda, que coisa poderosa. Você imagina essa cena, colocando os doentes lá, as pessoas que estavam sentenciadas à morte, que estavam com uma sentença sobre a sua vida, e de repente a sombra de alguém passa, e não era a sombra de Pedro, mas era o poder do Espírito Santo que estava em Pedro. E quando passava, e automaticamente pela fé das pessoas, elas eram curadas, libertas. Os espíritos imundos eram expulsos, e Satanás foi perdendo território. E é isso que é interessante, porque quando a igreja ela vive o avivamento, quando a igreja ela vive o poder de Deus, ela abafa o inferno, ela destrona o inferno, porque só existem dois reinos: o reino de Deus e o reino das trevas. Ou um vai aparecer mais do que o outro, não tem lógica. Os dois trabalham. Satanás trabalha, como diz o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele trabalha por isso, para matar, roubar e destruir. Quem? Nós, a igreja, a imagem e semelhança de Deus. Ele veio com esse propósito, e o reino das trevas está trabalhando forte.
está trabalhando aqui no bairro, está trabalhando no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, está trabalhando no Congresso, está trabalhando nas leis. Satanás não está brincando de ser Satanás. O reino dele está trabalhando para se reerguer, para que o anticristo, tudo tem um processo escatológico, mas eu não quero nem entrar nesse mérito. Eu quero que você entenda que o reino das trevas estão trabalhando forte. Por isso que quando você liga o jornal é só tragédia. É só tragédia uma atrás da outra, porque o reino das trevas está trabalhando com muita força. Mas agora os apóstolos nessa época da igreja primitiva, eles também se levantaram contra o império das trevas. Eles estão vencendo, curando, libertando, transformando a vida de pessoas. Coloca a mão no ombro do irmão que está do seu lado, já que vamos começar a profetizar, e diga para ele: hoje, toda ação do reino das trevas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, vai ter que cair por terra, em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, nesse momento que a ascensão da igreja, a ascensão dos servos, das servas de Deus, daqueles que têm autoridade do Espírito Santo, os apóstolos que se levantam como a voz da resistência, a voz profética de Deus contra o mal, contra o inferno. É interessante observar que todas as pessoas, a Bíblia fala de coisas muito extraordinárias. Por exemplo, como um homem que nunca havia visto de nascença, como um coxo de nascença. Então, se em algum momento na história ele passa a andar, significa que ele não andava por causa de algo maligno. Sim ou não? Senão ele nunca iria andar. Mas a partir do momento que Jesus passava, tocava e libertava as pessoas, aquilo então fica bem claro que não era para estar acontecendo na vida dele. E quando passa e toca, ele começa a andar, ou começa a ver, uma pessoa que nunca viu, é porque não era para ele não estar vendo, era para ele estar vendo, mas por algum motivo, por alguma resistência, por algum plano satânico, ele nunca viu, ele nunca pôde ver, e outros nunca puderam andar, até que chegou o momento do poder da igreja, o poder da ascensão da igreja, que se levanta para destronar o inferno. Se você não veio aqui destronar o inferno, esse não era o lugar para você estar hoje. Você me desculpa a sinceridade. Aqui não é clube, aqui não é teatro, aqui é lugar de poder, de adoração, é lugar de gente que quer mudar de vida. Se eu fosse você, eu começava a adorar a Deus, a glorificar a Deus, porque existem momentos que é tudo ou nada, irmão. Tem tempo para ficar brincando. Tem tempo para ficar no culto desanimado, pensando no ontem, no depois. Não, é agora. É agora que Deus quer falar contigo, que Deus está falando contigo. Há um poder que foi dado à igreja, foi dado a mim e a você, a cada um de nós. Nós precisamos usar esse poder, nós precisamos tomar posse desse poder. Mas o texto diz o seguinte, que quando a igreja começou, a ascensão da igreja começou, o poder da igreja, automaticamente vai se levantar também a voz da resistência. Vamos continuar o texto, e aqui no versículo 17 diz assim: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Cheios de inveja. Olha que espírito. E tem gente que acha que isso não pega, né? Não pega não? Quando tu fica com mal olhado, sem dor. Tem gente que inveja, não é porque você tem muita coisa, inveja a sua vida, inveja a sua família, inveja como vocês vivem, mesmo você não tendo nada. E tem uns que invejam tanto, que quando eles conseguem meio que imitar a sua vida, quando vem o ônus, eles não estão prontos, aí desistem de imitar, porque fala, caramba, eu não quero mais seguir isso aí não, porque eles só querem um bônus, não um ônus. É interessante observar que o espírito da inveja tomou os saduceus, que eram religiosos da época, e os religiosos da Torá, do judaísmo, eles passaram a ser a voz da resistência de Satanás. Olha que coisa interessante. Então, primeiro, existe uma batalha espiritual. Fique ligado nessa mensagem. Primeiro existe batalha de reinos contra reinos no mundo espiritual. E quando Satanás perde território no mundo espiritual, ele vai começar a usar
situações no natural, de maneira espiritual. Então, até então, quando Jesus morre, aí o inferno fica em festa, morreu, matamos e tal. Quando Jesus ressuscita, agora a coisa muda. E quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, eles começam a andar e começam através das suas vidas, do seu testemunho, porque foi isso que Jesus falou para eles lá em Atos, no capítulo 1, vocês serão minhas testemunhas. Isso, vocês vão ser como eu, vão falar como eu, vocês vão agir, vocês vão curar como eu curei, vocês vão libertar como eu libertei. Isso é ser testemunho. Não é só para carregar o nome de crente ou de evangélico, é para fazer os sinais e maravilhas que vão acompanhar aqueles que creem. E a primeira semana foi a semana da fé. Eu creio que Deus pode mudar a nossa vida. Eu creio que Deus pode mudar a minha vida. Eu creio que Deus pode mudar a sua vida. Se você crê, diga amém, diga glória a Deus, diga graças a Deus. Então eu quero dizer para você, nessa noite de graça, de poder, de unção, que então os religiosos que até então não estavam preocupados com Pedro e com nenhum dos apóstolos, eles agora passam a olhar aquilo e ficaram com inveja, porque eles eram os caras da época, eles eram aqueles que eram capacitados, estudaram muito tempo, debatiam a lei nas sinagogas, e assim, eles então todos os sábados reunidos, ensinando a lei judaica ao povo. Chega agora um monte de apóstolo, chega agora um monte de, porque a palavra apóstolo significa enviado, nada mais, nada menos do que isso, aquele que vai abrindo, aquele que vai criando oportunidades para que os outros possam chegar até aquele lugar onde ele fundamenta uma obra, e depois vem os demais por trás continuar aquilo que ele começou. Isso é a palavra apóstolo. É aquele que vai, aquele que desbrava, é aquele que vai quebrando as pedras do caminho para que os outros possam vir atrás dele, já com as pedras quebradas, já com o caminho pronto. E isso é muito interessante observar, né? Porque os que vêm atrás, eles não quebram a pedra que você quebra. Os apóstolos, nenhum que vieram atrás dos apóstolos fizeram o que os apóstolos fizeram, e nem morreram como os apóstolos morreram. Então nós precisamos entender que eles eram primeiros, mas estavam cheios do Espírito Santo, e agora se levanta um grupo de religioso contra eles, com inveja. Não era um debate de teologia, eles não tinham problema teológico, não tinha problema, o problema era inveja. O texto é claro, eles não tinham problema com os apóstolos no sentido de que você está ensinando coisas de demônios, você não é o filho de Deus. Não, o problema era a inveja. E atrás da inveja vem os nomes, porque a coisa mais difícil, eu já vi crente dizer, eu adulterava, eu não adultero mais, eu menti, mas nunca vi um crente dizer, eu era invejoso. Nunca vi, 37 anos no evangelho, nunca vi um crente confessar que era uma pessoa antigamente invejosa, porque nós colocamos tantos adjetivos a isso, para não realmente entender que nós invejamos algumas coisas de outras pessoas. Isso é uma coisa muito interessante, porque há um espírito por trás da inveja, e esse espírito que havia por trás da inveja tinha um propósito. E vamos lá continuar. Por isso mandaram prender os apóstolos. Então olha que situação, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diga aleluia. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse:
os homens que o Senhor puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá, os guardas, o capitão trouxe os apóstolos sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome, que é no nome de Jesus. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Então toda essa palavra, todo esse discurso que parecia ser religioso, estava por trás do espírito da inveja. Nada disso era verdadeiro, nada disso era uma discussão teológica. No fundo, eles sabiam que o que eles estavam pregando era verdade, mas não poderia vir deles, tinha que vir dos religiosos. E ali, vamos continuar aqui, nesse momento chegou alguém e disse, 29, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Ei, vamos repetir isso aqui? Vamos lá. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-no no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los pelo espírito da inveja. Pelo espírito da inveja. Tudo isso era baseado na inveja. Todo esse ódio, todo o sentimento que eles tiveram contra os apóstolos era por causa da inveja. Ouvindo isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, repita comigo, Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram. Conhece essa história, né? E acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso eu aconselho: deixe esses homens em paz, solte-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Então, um homem que não tinha inveja passa a ter consciência. A inveja, ela rouba consciência, a capacidade de você raciocinar. E agora Gamaliel, que era doutor da lei, chega e fala assim: bom, olha só, já aconteceu isso aqui. Lembra dos Teudas? Que Teudas se levantou com mais de 400 homens, depois que ele morreu todo mundo dispersou? Lembra de Judas, que aconteceu isso também? E agora, vamos fazer o seguinte, vamos soltar eles. Se isso for de homens, vai fracassar. Mas se for de Deus, nem vocês vão conseguir impedir. Coloca a mão no ombro do seu irmão, diga para o seu irmão: quando a obra de Deus, quando o que Deus está fazendo na sua vida é dele, ninguém pode impedir. 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 Porque tais pessoas, Gamaliel dizendo, que se tentarem parar ou impedir o crescimento deles, estão lutando contra Deus. E aí, olha que coisa interessante. Depois ordenaram-lhe que não falassem. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel
chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e o deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Saem alegres, porque olha, a gente não está saindo daqui sem chibatada. Vamos glorificar a Deus, porque a gente está carregando aqui no nosso sangue a marca do nosso propósito. Está dando certo. Quando começa a apertar, quando começa a sangrar, é que aí Deus está provando você. Não é Deus provando, Deus está aprovando você, aprovando a sua vida. Uma coisa é Deus provar, outra coisa é quando chega o tempo que Deus aprova. A prova que Ele permitiu você passar. E quando chega o tempo que Deus aprova, você se alegra. Com todas as dificuldades que você está passando, você se alegra, porque você sabe que está sendo aprovado por Deus. Diga aleluia, diga aleluia. Eles agradecem, se alegram por serem humilhados por causa do nome do Senhor Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então eu quero levar você a entender a esse texto, e eu quero meditar com você nessa noite, rapidamente, que eu não quero perder muito tempo. A gente quer orar, nós vamos quebrar hoje todas as correntes dessa porta, porque essa é uma das portas mais difíceis de se abrir. Por quê? Porque na verdade qual era o objetivo do inimigo, dos secretários saduceus? Qual era o objetivo deles? Parar o desenvolvimento da igreja, parar os apóstolos. Então, por um momento, Satanás pensa: bom, eles são homens também. Se colocar eles na cadeia, eles podem ficar tristes e ali mesmo negarem Jesus. Colocam eles na cadeia, isso não era o suficiente. O anjo vai lá e pum, abre a cadeia e sai. E pior, quando o cara chega lá de manhã, está tudo fechado. Que coisa sobrenatural aconteceu lá que a gente não sabe. Veio um anjo, abriu a porta, eles saíram, fechou a porta, né? Porque Deus abre porta para você passar e depois fecha para o inimigo não entrar. Repita comigo, as portas que Deus está abrindo para mim nessas 7 semanas. Quando eu passo por ela, Ele fecha para o inimigo não entrar junto, irmão. É só para você passar. É só para você entrar. É só para você tomar posse das realidades espirituais sobre a sua vida. Diga: o meu Deus é poderoso. O meu Deus é poderoso. Eles queriam parar os apóstolos. Se parava o quê? Não só o crescimento da igreja, porque eu não quero nem olhar esse texto pelo âmbito espiritual ou ministerial, porque aí a gente ia ficar aqui algum tempo. Mas eu quero falar por quê? Era sobre parar os apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos que transformavam a vida das pessoas. Era eles o canal de Deus para levar o nome de Jesus, e o nome de Jesus curava, o nome de Jesus libertava os endemoniados e salvava os perdidos. E a ideia de Satanás era: eu vou calar esses caras, não podem mais falar o nome de Jesus, porque o povo está sendo livre. E Satanás, o objetivo dele é manter todo mundo cativo, todo mundo aprisionado. E um monte de gente às vezes frequenta a igreja aprisionado pelo passado, aprisionado por sentimentos. Passou tempo, passou anos, não conseguiu perdoar aquela pessoa lá atrás, carrega mágoa, carrega ressentimento. A gente tem que aprender a resolver problemas. Acabar o culto aqui, eu já vou num. É papum, rápido, direto, objetivo. Sem rodear, sem deixar as emoções entrarem, sem deixar a raiva. É papum. A vida é 1, 2, 3 e foi. Não tem meio termo. Toda pessoa de meio termo são pessoas mais sucedidas, que elas não conseguem tomar decisões. E existem momentos que você precisa saber tomar decisões. E banque com ônus. Aprenda isso. Porque as pessoas tomam decisões erradas e depois não aguentam. Aguenta
a decisão que você tomar, certo ou errada, a vida é sua, você vai levar o bônus e vai levar o ônus. E eles pegam aqui e levam eles presos, eles se submetem a ficar presos, mas são livres. E aí, o que eles vão fazer? Para pensar nesse texto, é muito louco. Eles pegam, qual era o objetivo deles? Se a gente está aqui em Jerusalém, e esses caras aí, invejosos, se levantaram contra a gente e nos prenderam, nunca que a gente vai passar perto do templo. Porque lá então que a coisa vai ficar feia. O que eles fazem? Eles vão para o templo. Eles vão para o templo. Estão lá dentro do templo, lugar dos judeus, dos saduceus ensinarem. Eles estão lá no lugar ensinando, Jesus Cristo cura, liberta. Vocês judeus que estão aqui, que tem a lei guardada, o sinal da circuncisão, eu quero pregar algo mais poderoso para vocês. Existe um Senhor que é o Filho do nosso Deus, que veio, transformou a vida de pessoas, libertou pessoas, morreu e ressuscitou e nos deu poder para viver em novidade de vida. Eu quero dizer para vocês, dentro do templo, eles estavam dentro do templo, pregando a palavra, no lugar mais perigoso. Não foi capaz a cadeia de segurar eles. Por quê? Porque eles estavam envolvidos pelo poder de Deus. Quando estamos envolvidos pelo poder de Deus, não tem problema, não tem dificuldade, não tem adversidade que vai nos parar, irmão. Porque o Deus da nossa vida é maior do que tudo que se levanta contra nós. O Deus da nossa vida é maior do que todas as bocas que se levantam contra a nossa vida. Porque a tua vida não é o que você fala, é o que você é. E contra isso não tem argumento. A tua vida que fala, não é tua boca. E não tem como Satanás pode falar o que quiser. Eles voltam para o templo e começam a pregar dentro do templo. Chega de manhã, os guardas vão lá, falam, rapaz, esse cara saiu daqui, mas estava trancado lá, estava tudo fechado. Mas como é que pode isso? Aí chega um capitão e fala assim, olha só, eles não estão escondidos não. Se esconderam não. Não, eles não fugiram, porque quem foge, o sentido é o quê? Se esconder. Eles fogem e vão para o lugar mais perigoso do que estavam, para ser presos de novo. E eles voltam para lá, para o templo, e estão dentro do templo agora, pregando. Aí quando chegam lá, falam assim, não acredito nisso, prende eles de novo. Aí prende eles de novo, leva para o Sinédrio. E chega no Sinédrio, eles estão lá. E glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E os caras não estão entendendo nada. E começou aí, esses caras aí estão aborrecendo a lei. Então, só aqueles caras feras, os escribas, fariseus, saduceus, estão falando. Agora vamos fazer o seguinte, vamos matar eles. Agora não vamos prender. Porque se a prisão não deu certo, o objetivo de Satanás é te matar. Se ele te rouba e você continua de pé, ele vai te matar, ele vai querer te matar. E quando ele te mata, ele te destrói. Esse é o plano dele. Ele rouba coisas da nossa vida, tempos da nossa vida. E quando mesmo assim ele roubando, você continua glorificando a ele, aí ele vai para um plano mais forte. E quando chegam lá, diz o texto, que eles decidiram matar eles. Mas Deus não é Deus de confusão. O seu Deus não é um Deus de confusão. Havia poder e unção sobre a vida dos apóstolos. Sabe quem os defende? Os da própria lei. Os próprios que se levantou um homem chamado Gamaliel, respeitado do povo, pelo qual Paulo aprendeu toda a lei judaica aos pés de Gamaliel. E ali naquele momento ele se levanta e fala assim, olha só, já aconteceu isso algumas vezes aqui, lembra? Lembra daquele homem? Lembra daquele homem? É fumaça, sai, leva um monte, daqui a pouco cadê? Está todo mundo disperso. Daqui a pouco, todo mundo disperso, está todo mundo disperso, está todo mundo disperso. E aí vão fazer o quê? Solta eles. Se for de Deus, eles vão prosperar. Se for da carne, eles não vão chegar a lugar nenhum. Deixa que a atitude deles vai determinar quem eles são. Você já parou para pensar um pouquinho como as pessoas olham para a sua vida? Elas vão ver o que você é pelo que você faz, ou o que você não faz. Era isso que Gamaliel estava dizendo. Se você entrou aqui hoje
com uma vida sem resultado, você não chega a lugar nenhum, essa é a tua história. Não se iluda, não conte outra da sua boca, não conte fotos no Facebook. Essa é a realidade. Se você entrou aqui hoje com uma vida que não consegue chegar a lugar nenhum, essa é a sua realidade hoje. Essa é a história que você tem que contar da sua vida, não outra. Não contar futuro, que tem muita gente projetando o futuro. O presente, hoje, você é o resultado daquilo que você viveu ontem. Você chegou até onde? De ontem para hoje? Lugar nenhum? A questão aqui é essa. Eita, essa chave é forte, hein? Ela é poderosa. Mas tem que vir com um despertamento. Porque o crente é o único povo que fica visionando, e quando para pensar, quando as pessoas olham para você, como é que elas te veem? Onde é que você chegou? Qual a sua realidade de vida? E Gamaliel está falando assim, solta eles, porque a vida deles agora vai falar se Deus está com eles ou não está. Nós vamos sair daqui hoje e a nossa vida vai ter que falar se Deus é conosco ou não é conosco. Diga, hoje é o dia do basta. Chega de viver aprisionado, chega de viver sem resultado, chega de viver uma vida de derrota. Eu estou falando com você nessa noite. Hoje é o dia que você tem a oportunidade de mudar a tua vida. Aleluia. Quem estava preso? Aqueles que curavam, que transformavam, que libertavam a vida das pessoas. Eles tinham resultado. Estavam aprisionados. E Deus não permite que aqueles que têm resultado permaneçam aprisionados. Entende isso? Só vai viver livre quem produz. Só vai viver livre para quem quer viver uma vida de liberdade. Para que eu ser livre se eu não quero viver uma vida de liberdade? Uma vida de conquistas, uma vida de milagres. Aqui estava essa realidade. Todas as portas. Quantas vezes você permitiu que Satanás abortasse o teu sonho? Quantas vezes você permitiu que ele trancasse uma porta? E aí você deixou, não vou, é muita luta, eu estou passando muita luta, sabe aquele papinho de crentes que entra na igreja e fala um negócio assim, quando eu vou para a igreja, tudo piora. Eu não sei que tipo de crente é esse. Como se no mundo fosse tudo maravilhoso. Como se tu ligasse a televisão e visse tanta coisa boa. Para os mundanos, sabe o que tem? Tem praia, tem um monte de coisa boa. Quando você entra para a presença de Deus, não é que as coisas pioram. As coisas mudam. É mudança. Não tem comparação de pior ou melhor, é uma mudança. E a mudança é que aquilo que você passava sozinho lá fora, agora você continua passando pelas mesmas coisas, mas com Deus ao seu lado, te livrando, te guardando. As provas aumentam? Podem aumentar, mas o detalhe é que as coisas mudam. Você não está sozinho nessa guerra. Você não está sozinho. Você não está sozinho porque Deus está contigo. Você não está sozinho porque tem uma igreja que está te cobrindo. Você não está sozinho porque tem uma campanha liberando uma palavra profética sobre a tua vida. Você tem que dar certo. Você foi gerado por Deus para dar certo. E hoje toda a inveja dos saduceus vai ter que cair por terra sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal vai ter que cair hoje. Porque você não vai continuar aprisionado. Diga, eu rejeito todo tipo de prisão na minha vida. Nós cantamos hoje aqui, né? Eu acho que o pastor não cantou, não estava ouvindo. Cantou essa parte, eu sou livre. Cantou? É que eu não ouvi no fone. Mas eu sou livre, nada além do sangue. Nós temos liberdade para passar as adversidades maiores da nossa vida, mas levantando as mãos dizendo, eu sou livre. Isso não me para. Isso não vai me desanimar, isso não vai me entristecer. Vai me entristecer sim, mas não vai me parar. Não vai me aprisionar, não vai me deixar num tremedal emocional, na depressão, na angústia. Não vai. Ei, toca no seu irmão que está do seu lado. Libera esse poder de Deus que está sobre a sua vida, sobre ele. Abençoa ele. O que está do lado, o que está do outro lado, o que está atrás. Seja uma boca de Deus para o seu irmão agora e diga, rejeite todo tipo de prisão. Quarta semana, quarta chave,
a chave para a liberdade, a chave para viver o novo, a chave para viver vitórias, a chave que abre porta, que não me impede de parar. Sabe o que acontece no final? Eles pegam os apóstolos, dizem assim, ó, dá uma chibatada neles aí, só para eles ficarem espertos, e dão uma ordem para eles. Uma ordem. Olha, vocês vão sair daqui, mas nunca mais vão falar no nome de Jesus Cristo. Sim, senhor. Eles saem já na rua, a sombra curando, libertando. Mas quem é isso aí? Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Melhor obedecer a homens do que obedecer a Deus. Ei, aleluia. Olha, já viu quantas vezes você se prostra diante da adversidade? Quantas vezes você diz assim, ai, adversidade, ai, Nabucodonosor, para com isso. Você tem que se prostrar diante do teu Deus e dizer, tu és maior, tu és poderoso, tu és grandioso. Daniel, não me prostro. Não, vai não? Vou te jogar dentro da cova. Isso é uma coisa aqui extraordinária. E joga na cova. E aí vem aquele leão com fome. Lá ficava com fome para poder comer tudinho, ainda roer o osso. Ainda ficar brincando com o ossinho. Imagina um fêmur na boca do leão. Era aquela coisa que todo cachorro imagina. Aquele ossinho para a gente dar de presente para ele. E de repente ele entra na cova dos leões e o leão vem. Oi, amigo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Fica aqui. Nunca teve uma noite tanto carinho entre um leão e um homem. O leão deitou, ficou igual um gato de armazém, e fazendo carinho na barriga. Você não está com fome? Não, passou. Você não quer me comer? Não, quero comer. Quero só um carinho. Botaram um leão feroz que queria carinho. Está fazendo carinho aqui. Sabe onde Daniel dormiu? Deitado em cima do leão. Onde é que está escrito isso? Segundo Heresias 7,14. Estou só conjecturando. Deita aqui, coloca aqui no meio. O leão botou as patas por cima. Foi uma festa só. Quando chega lá, vai lá ver o que está acontecendo. Daniel, calma, vai acordar o leão. Chama devagarinho, que o leão está vindo aqui. Ei, é assim que nós temos que viver. Lembra de Sadraque, Mesaque, aquece 7 vezes mais, homem cruel. O cara que estava aquecendo a fornalha morreu. Que trouxa. Foi botar mais fogo, morreu. Tinha nada a ver com a história, morreu. Quando jogou eles lá dentro, o que estava acontecendo? Estavam caminhando no meio do fogo. No meio do fogo. Mas tudo muda. Não piora, nem melhora. Tudo muda. Junto com eles estava um outro homem na fornalha. Você acha que eles estavam sentindo aquele calorzão? Estavam nada. Pegou algum fogo? Queimou algum fio de cabelo? Não. É um negócio que se você parar para pensar, você vai achar até historinha de gibi. A vida com Deus tem que ser dessa maneira. Está na prova, está no fogo. As pessoas vão olhar para você no fogo. Tu imagina a igreja primitiva vendo eles presos. Quantas pessoas em casa chorando. Não, agora não. Agora não, que agora começou a mudar a nossa vida. Lá em Atos 12, acontece a mesma história. Só que agora com Pedro. De novo, vão prender Pedro. E aprisionam Pedro, porque Pedro era extraordinário. E de repente diz a Bíblia que a igreja orava por Pedro. E quando a igreja orava e clamava, as portas das prisões se abriram. O diabo não consegue, o diabo fica louco quando a igreja começa a orar. Eu posso imaginar o inferno dizendo, não, para com isso, para com essas campanhas, para com esse culto, porque toda terça-feira é uma batalha, que você nem tem ideia. Mas eu já acordo ligado com Deus, eu já acordo na consagração, que eu não vou dar mole, porque eu sei quem Ele é, mas eu conheço mais o meu Deus.
E eu sei que Ele é poderoso. E Ele separou uma bênção especial para você nessa noite. Todos os momentos que Satanás fechou a porta, disse: agora tu vai ficar aí dentro desse quarto, agora a tua vida acabou, agora você não vai mais sonhar, agora você não vai mais pensar no futuro, você não vai pensar no presente, você vai ficar aprisionado ao passado, você não vai viver isso, não vai viver aquilo. Hoje Deus te dá uma chave. Deus não vai abrir a porta, Ele vai te dar a chave para você abrir a porta. Pedro não recebeu uma porta aberta, ele recebeu uma chave. E nós que temos que abrir as portas somos nós. É amanhã, pela tua fé, que a porta vai ser aberta. A tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou. A ação é nossa. O impossível é de Deus, mas a ação é nossa. E nós vamos mover o mundo espiritual agora, sim ou não? Sim ou não, igreja? Então nunca mais, declara isso, nunca mais. Nenhuma porta que venha me aprisionar vai ficar fechada, porque eu recebo hoje a chave da liberdade. Fechou, eu vou lá e abro. As possibilidades estão lá dentro, eu vou viver as possibilidades. Eu só preciso de possibilidades. O demais Deus faz. Eu só preciso enxergar, eu só preciso avançar, eu só preciso trabalhar, eu só preciso crer, eu preciso ir em direção ao que Deus está mandando eu ir. E tem promessas na sua vida que foram abortadas. Existem sentimentos aí dentro que tem que cair hoje. Existem emoções que tem que cair por terra. Você tem que liberar perdão, mas é difícil. Se fosse fácil, Jesus não falava 70 vezes 7. Mas tem que fazer. Ou tu perdoa ou tu não perdoa, mas tu sai do muro. Ou tu assume que você não perdoa e não precisa vir mais à igreja, pô. Ou você perdoa e muda de vida e abre uma porta que está trancada há anos na sua vida. Não tem meia mensagem, irmão. Não tem mensagem para agradar gregos e troianos. É a palavra de Deus. Ou se perdoa é livre, ou não perdoa e fica aprisionado. E vai ficar fazendo o quê? Aqui dentro vai viver o mundo, pô. Vai aproveitar o mundo, os prazeres do mundo. Chega de UTI, de crente na UTI. Como é que tá, meu irmão? Aí chega no domingo, quem que pregou domingo? Não sei. Chega na terça, na quinta, o que aconteceu? Não sei. Aí vem um dia, não vem outro dia, aí vai outro dia, um dia está bem, um dia, como é que está, meu irmão? Se melhorar, estraga. Ai, não sei o que, como é que está? Eu não sei o que. Não, chega disso. São prisões mentais, espirituais, que tem que cair hoje. Hoje tem que cair, hoje é o dia D na sua vida. Hoje é o dia D. Existem duas chaves que são especiais demais, essa e a última, que são as que vão destravar a sua vida. Diga: eu não aceito ser oprimido. Que é isso? Diga: eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu como do corpo e bebo do sangue. Eu não aceito viver uma vida de opressão, uma vida de desgraça, uma vida de pensamentos negativos. Crentes que estão pensando em se matar, crentes que estão por um triz para não pular do viaduto. Que negócio é esse? Nós somos a igreja de Cristo, somos a noiva do Senhor. Você tem que pensar na vida eterna. Você não tem que pensar em acabar com a sua vida, tem que pensar em acabar com, destronar o diabo que põe esse pensamento na tua cabeça. Você tem que hoje reagir. E eu quero que você sacode teu irmão, sacode ele forte. Sacode ele forte e diz para ele: Satanás não pode te vencer, rapaz. Diga para ele: no cristianismo, Satanás não pode vencer a igreja. Se Satanás vence a igreja, anula o sacrifício da cruz. A igreja vira anátema, vira um clube, vira qualquer outra coisa, menos igreja. Vamos lá, vamos reagir, vamos nos levantar hoje de novo. O justo pode cair por 7 vezes, mas 7 vezes Deus o levanta. Você não foi criado por Deus para andar derrotado, cabisbaixo.
Vai chegar o teu dia de glória. Vai chegar o teu dia de vitória. Não aceite Satanás te aprisionar dizendo que não tem porta para você, que não tem nada mais para você, porque isso é mentira dele. E eu vim aqui denunciar o inferno e dizer para o inferno: acabou para você, diabo. Esse povo tu não vence. Essa igreja tu não vence. A vitória, ela não tem relação com muito ou com pouco, com os melhores ou piores. A vitória está relacionada com o que está dentro de você, rapaz. Você pode olhar e se sentir a pessoa mais desfavorecida. É os desfavorecidos que Deus, quando exalta, mostra para o mundo que Ele é poderoso. E eu quero declarar hoje aqui que o cego vai enxergar, que o coxo vai andar. Eu estou falando de situações espirituais, de situações emocionais. Vai andar, vai enxergar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Diga: Satanás, você perdeu. Diga: hoje não. Hoje não. Acabou toda a humilhação na minha vida. Acabou toda a escassez na minha vida. Porque Deus vai abrir a porta da prisão. E eu vou sair dessas prisões. Porque ninguém vai me parar. Tá para nascer um que vai me parar, meu irmão. Avisa para o irmão que está do teu lado aí. Porque vai que ele precisa ouvir. Diga para ele assim: o apóstolo mandou te dizer que está para nascer um que vai parar ele.